Olá, nobres vassalos. Eu sou o príncipe Lukavich Possalski, Lucas Docas, e neste vídeo, que vocês não estão vendo minha cara por um bom motivo, eu irei trazer aqui a definição de feudalismo, mas não uma definição interpretada por mim, ou de um artigo específico, ou de uma coisa assim. Eu tô fazendo esse vídeo muito mais para trazer uma definição clara do que, pelo menos do que é o segundo o dicionário e segundo o Google, o que é feudalismo. Sem interpretações, tanto sem as minhas interpretações ou de artigos que eu costumo ler, quanto sem interpretação de ninguém, apenas o significado da palavra em si. Então vamos lá. Eu coloquei aqui feudalismo no Google e a palavra é em português. Detalhe, eu não coloquei em inglês, não coloquei em outra língua. Esse é o significado que vai sair em português, segundo o Google, que ele atribui ao dicionário. Aí ele fala, feudalismo, substantivo masculino. Primeira definição, princípio da submissão de vassalo ao suzerano, no qual assenta o sistema de sociedade feudal. Então, a primeira definição que ele traz aqui é a definição de relação de suzerania e vassalagem. Segunda definição, econômica. Sistema econômico, político e social que se fundamenta sobre a propriedade da terra, cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços mútuos, que caracteriza a sociedade feudal. Ou seja, vamos ler de novo. Sistema econômico, político e social que se fundamenta sobre a propriedade da terra. Aí depois ele continua falando, explicando. Cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços mútuos que caracterizam a sociedade feudal. Então, aqui ele fala ao vassalo, provavelmente daí está se referindo, no caso, como a gente bem aprendeu na escola, coisa assim, que a relação suzerania e vassalagem. O senhor suzerano, ele é dono da terra, ele cede uma terra ao vassalo em troca da lealdade militar dele. Enfim, essas são as duas definições trazidas pelo Google. Também temos essa na lateral aqui. O feudalismo foi um modo de organização social, político, baseado nas relações servo-contratuais. Tem suas origens na decadência do Império do Romano. Predominou na Europa durante a Idade Média. Aqui é uma definição que fala mais especificamente sobre os servos. Como ele fala, é uma forma de organização social e política baseada na relação servo-contratual. Tem suas origens na decadência do Império Romano e predominou na Europa durante a Idade Média. Eu vou até expandir aqui porque essa é a definição da Wikipédia que o Google está trazendo. Aí eu vou ler todo o subtítulo aqui para vocês. O feudalismo foi um modo de organização social, político, baseado nas relações servo-contratuais, servis. Tem a mesma frase que eu tinha lido antes. Segundo o teórico escocês do iluminismo, Lord Camus, o feudalismo é geralmente precedido pelo nomadismo e sucedido pelo capitalismo em certas regiões da Europa Ocidental. Os senhores feudais conseguiam as terras porque os reis lhes davam. Os camponeses cuidavam da agropecuária dos feudos. Em troca, recebiam o direito de uma gleba de terra para morar, além da proteção contra ataques bárbaros. Quando os servos iam para o manso senhorial, atravessando a ponte, tinham que pagar um pedágio, exceto quando para lá se dirigiam a fim de cuidar as terras do senhor feudal. Vamos lá como ele define mais a fundo. Ele fala que os senhores feudais conseguiam a terra a partir dos reis que lhe davam, relação suzerania e vassalagem, amplificada aqui. Os camponeses cuidavam da agropecuária do feudo. No caso, ele está dizendo que os camponeses que cuidavam da terra, tanto da produção de animais quanto de vegetais. No caso, ele está se referindo às produções do senhor, em troca dos direitos de moradia e proteção. E aqui também está escrito, quando os servos iam ao manso senhorial, eles tinham que pagar pedágio, uma taxa, exceto quando iam para trabalhar nas terras do senhor feudal, nas terras para o senhor feudal. O que está dizendo é que para poder utilizar as terras do senhor feudal, se não fosse para o senhor feudal, ele teria que pagar alguma coisa. E enfim, eu poderia ler toda a definição aqui da Wikipédia, mas acho que isso ia tornar o vídeo muito longo e talvez com algumas coisas meio desnecessárias. Mas enfim, por que eu quis ler isso para vocês aqui? Ao invés de eu dar uma opinião ou de eu ler um artigo específico, qual eu acredito seja uma fonte boa e eu vou ler o Google e a Wikipédia. Por que eu vou fazer isso? Pelo motivo mais simples. Eu não quero gerar interpretações enviesadas para vocês. Eu quero trazer uma coisa clara
uma coisa clara, uma coisa bem simples, bem nítida. Não quero que seja uma opinião minha. Porque se fosse uma opinião minha, beleza, talvez alguns entendam até o motivo de eu ter determinadas opiniões em vez de outras. Mas o que eu quero trazer aqui é uma coisa clara, uma coisa simples, uma coisa que, tipo, é universal. Independente do que, é o que eu acredito. Ou, é um artigo mais ligado às ideias que eu tenho. Não, poder mostrar que o feudalismo é uma coisa bem clara, o que ele é. A gente que coloca a lente sobre eles, quem consegue ver mais do que isso, tá colocando alguma lente sobre o feudalismo para entendê-lo. Alguma lente, alguma visão própria. Quem consegue entender mais do que isso. Mas ele em si, ele é basicamente isso. Um sistema baseado na suzerania e vassalagem, na propriedade da terra. E o poder nesse sistema se dá pela forma de como a terra será alocada. Ou seja, alocando para um vassalo significará um aliado militar a mais. Alocando para um servo significará o senhor feudal vai proteger ele e dar o direito à moradia nas terras dele. Em troca, ele vai pagar alguma coisa para o senhor feudal. E não tem mais nada além disso. O feudalismo é apenas isso. Sim, se você vê teorias muito complexas sobre o que ele é, e elas de alguma forma conseguem não dizer o que eu acabei de dizer aqui, como por exemplo, começa a falar de escravo, começa a falar de não sei o que, tá errado. Tá errado porque feudalismo não é sobre isso. Lógico, vamos fazer uma pequena ressalva aqui. Não é porque existiu o feudalismo na Idade Média que não existiram outros sistemas de forma simultânea a ele que poderiam coexistir ao mesmo tempo no mesmo local. Não tô negando que isso possa ter acontecido. É sempre bom fazer essas ressalvas, porque sempre vai vir aquele cara que vai falar, olha, mas tá vendo? Olha esse exemplo, isso acontecia. Então, sua explicação tá errada. Não é bem assim. A explicação de feudalismo é essa bem nítida que eu dei pra vocês, que eu peguei a definição do Google, do dicionário, da Wikipédia, a coisa mais simples possível. Eu não peguei minha opinião, não peguei nada, nenhum artigo enviesado, nada do tipo. E eu espero que esse pequeno e simples vídeo, onde vocês não estão vendo minha cara, tenha servido para esclarecer bastante coisa aqui. E é simplesinho mesmo, é só isso que eu decidi gravar. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Deixe seu like se você gostou para ajudar aqui o canal. E até a próxima, nobres amigos.